vontade. Ó Deus, te damos graças por mais esta semana que o Senhor nos concedeu. Te damos graças porque estamos aqui, Deus, firmes na tua presença. Que o Senhor teve misericórdia de nós e nos permitiu chegar aqui mais uma vez. E te agradeço pela vida de cada irmão que está junto conosco estudando a tua palavra. Eu te peço que o Senhor nos faça ser bons pregadores da tua palavra, Senhor, bons evangelistas. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, em cada uma destas aulas deste curso. Eu te peço ainda que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender melhor a tua palavra, Deus, na noite de hoje, e que venhamos a colocar em prática. Tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos maus diante de ti, Senhor. Mas te louvamos por causa de Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar. Ó Deus, abençoa a chegada dos teus filhos, que está acontecendo ainda, e esteja conosco ao longo dessa aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero começar me desculpando hoje. Eu fiquei de trazer apostilas para aqueles que eu não havia trazido. Eu acabei esquecendo completamente de tirar as cópias e só lembrei quando estava vindo agora. Eu não tenho impressora, senão eu teria imprimido em casa mesmo para trazer, tá? Mas como vocês sabem, tinta de impressora é o livro mais caro do mundo. É muito mais caro que petróleo, né? Vocês sabem, né? 5, 10 ml é 30 reais, enfim. Eu não tenho impressora em casa. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou passar uma folha que eu não tenho ainda aqui. Vou pedir ajuda de alguém que possa destacar. Pode destacar uma folha do seu caderno? Não, peraí, eu vou dizer o que é. Eu quero criar um grupo de WhatsApp com vocês. É possível? Aí você faz o seguinte: coloque o seu nome bem legível. Se você não tem uma letra bonita, como é o meu caso também, coloque em letra de forma, tá? O primeiro nome ou o primeiro e o segundo, né? E coloque o seu telefone de WhatsApp. Aí eu vou criar um grupo de hoje para amanhã e vou compartilhar algumas coisas desse curso. A apostila, alguns vídeos que eu tenho, e a gente vai mantendo contato. Porque se precisar de alguma coisa, né, você pode falar. Se eu precisar de alguma coisa também, eu vou falar com vocês, tá bom? Para a gente manter o contato. Só peço que evitem coisas que não são pertinentes ao curso, porque como são mais ou menos 25 alunos, se cada um disser bom dia, boa tarde, boa noite, são 75 mensagens por dia. Tá bom? Então se não for coisa do curso, evite, mas sobre o curso vamos conversar à vontade, tá bom? Então, aí eu vou providenciar. Eu não garanto, eu vou chegar em casa tarde e tal, mas amanhã, com certeza, permitindo Deus, eu vou compartilhar essa apostila com vocês. Mas vou trazer impressa também, tá bom? Fiquem tranquilos. É só para vocês não ficarem mais prejudicados, aqueles que não têm apostila ainda. Ok? Então vamos lá. Na aula passada, nós começamos a ver sobre a interpretação bíblica. Este é um curso sobre evangelismo, mas nas quatro primeiras aulas estamos vendo sobre interpretação bíblica, tá? Sim, antes que eu esqueça, o pastor Júnior me ligou essa semana, segunda-feira, e ele pediu para que a nossa aula hoje só fosse até 8h30. Não sei se ele comunicou a vocês. Ah, foi? Bom. Porque vai ter um irmão que está pregando aí, né? Pronto, aí a gente só vai ter 8h30 hoje, esporadicamente, tá? Só hoje, tá? Quer dizer, excepcionalmente. Mas o culto de missões é onde? Aqui na sede. Aqui na sede? É. Tá? Aí porque a hora da pregação é mais ou menos umas 8h30, então 8h30 a gente encerra hoje, tá bom? Bem, então conforme nós conversamos na aula passada, isso é um curso de evangelismo com 12 aulas, mas nas 4 primeiras aulas estamos vendo sobre interpretação bíblica, tá? Então, não é possível ensinar a palavra de Deus sem saber interpretar. Todos nós interpretamos a Bíblia, quer estejamos conscientes disso ou não, quer gostemos, quer não. Quando a gente tem uma passagem bíblica, assim, isso quer dizer isso, o Deus está me dizendo por meio dessa palavra aqui, a gente já está interpretando. Só que a gente está vendo algumas dicas aqui. Eu procurei ser o mais prático possível, tá? Sobre interpretação bíblica, tá? Hoje nós vamos começar a fazer alguns exercícios.
E eu quero que vocês estejam de coração aberto para, se porventura, algum dos exercícios mostrar algo contrário do que nós pensamos durante muito tempo. Isso acontece naturalmente, tá bom? Então, na aula passada nós começamos a ver como devemos ler a Bíblia. Como a palavra de Deus, lembram? Respeitando a pontuação, interrogação, diálogo quando for diálogo, respeitando os diálogos, respeitando os ouvintes, quando a gente for ler em público. E aí eu pedi, alguns de vocês me ajudaram fazendo leituras bíblicas, mostrando que as escrituras sempre foram lidas publicamente para o povo de Deus. Desde Moisés, Esdras e Neemias, naquele dia de avivamento lá, onde eles leram 6 horas seguidas da Bíblia. Depois, no ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos, e deve continuar assim na igreja, tá bom? E aí nós paramos aqui, quando nós encerramos falando sobre os cursos e planos de leitura bíblica. Eu vou encostar aqui a porta, tá? Desde ontem eu estou com uma crise de rinite e eu não estou mais espirrando, graças a Deus, mas eu estou meio cansado, estou meio ofegado. Eu não posso falar tão alto como eu estou acostumado, não, tá? E nós falamos aqui sobre usando planos de leitura bíblica. Quando eu falei, nós vimos aquele exemplo de Romanos 3,28 e Tiago 2,24. Tiago diz que a salvação é pela fé com obras. E Romanos diz que a salvação é exclusivamente pela fé, lembram? Então, eu exemplifiquei mostrando essas duas passagens para dizer que o ideal é que a gente leia a Bíblia livro por vez, um livro por vez. E não 2 livros, porque aí a gente não vai conseguir pegar o contexto, o fio da meada. Ok, agora eu quero continuar desse tópico aí, lendo em família. A leitura da Bíblia em casa é algo que deve ser conservado. O casal precisa ler junto, e no caso de já terem filhos, estes devem ser incluídos também na leitura e ensino, conforme lemos em Deuteronômio 6. É dever do homem da casa conduzir espiritualmente a família. No caso do mesmo não ser cristão, esse dever, faltando um R aí, é passado para os cristãos da família. Ou seja, só você é crente em casa, fica mais difícil, né? Mas, sendo uma família cristã, o ideal é ler a Bíblia junto. Leia em família, tá? Infelizmente, as crianças crescem pensando, crianças de filhos crentes, né? Filhos de crentes, melhor dizendo, crescem pensando que a Bíblia é o livro da igreja, porque elas só leem na igreja, ou só veem os pais lendo na igreja, não há explicações. Infelizmente também muitos pais colocam a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para as suas crianças sobre a igreja. E aí a criança vem 2 ou 3 vezes por semana para o culto e o restante da semana ela não aprende mais a palavra de Deus, tá? Isso é lamentável, tá? Vocês conhecem ou já ouviram falar na Bíblia Viva ou na Nova Bíblia Viva? Tá? Sabe como é que começou aquela história daquela Bíblia? Um irmão mora lá nos Estados Unidos, tem 6 filhos, tinha 6 filhos, era uma escadinha. Então todo dia ele fazia culto com as crianças. E ele percebeu que os pequenininhos não entendiam aquela tradução, aquela linguagem bíblica, os menores, né? Então, antes de fazer a leitura bíblica com as crianças, ele começou a parafrasear. O que é uma paráfrase? É colocar com as suas próprias palavras, colocar palavras paralelas às frases. Parafrase. São frases paralelas às frases, tá? Um pouco de explicação daquilo que já existe ali no texto. Ele começou a parafrasear as cartas de Paulo. E aí ele escrevia o texto, né, ele parafraseava o texto que ia ser lido naquele dia, ia lendo com a garotada. E ele foi vendo que foi dando resultado. Os grandinhos entendiam, mas também os pequenininhos entendiam. Quando ele terminou de fazer o trabalho todo, né, das 3 gatas, então o irmão percebeu que, depois de ter parafraseado as 13 cartas de Paulo, seria interessante. Puxa vida,
quantas outras famílias poderiam ser abençoadas com esse projeto? Aí ele levou para as editoras lá nos Estados Unidos, isso, se não me falha a memória, foi na década de 60 ou 70, mas as editoras não quiseram publicar. Aí ele terminou de parafrasear a Bíblia toda. Então, um amigo dele veio fundar a editora Vida aqui no Brasil. E aí eu não lembro exatamente de qual dos dois foi a ideia, sei que eles disseram, isso aqui pode dar certo no Brasil. E a Bíblia Viva é um projeto que foi publicado inicialmente no Brasil. E começou com cultos domésticos. Cultos para a garotada, 6 filhos na escadinha. Imagina comunicar para 6 filhos, né, naquela escadinha. Então, eu, na experiência de ter 0 filhos, eu imagino que é muito complicado. Tá? Então, não fecha. Só se encostar o tijolo aí. Esse tijolo. Então, é interessante ler a Bíblia em casa também, tá? Ler com a família, com a esposa, explicar, tá? Quem faz a revisão teológica, quando pode, dos meus livros, é minha esposa. Ela não tem formação em teologia, ela é nutricionista, mas ela conhece muito bem a Bíblia, muito bem. E agora mais não, ela está muito ocupada agora, os últimos livros ela não pôde ler antes de eu publicar. Eu estava com pressa, mas eu peço, até pelo fato dela não ter formação em teologia, eu peço para ela ler, porque meus leitores, a maioria não terão formação em teologia. Eu vou passar de novo. Tá? Então, é possível conhecer bem. Tá? Há uma igreja nos Estados Unidos que eles proíbem que os membros da sua igreja façam cursos bíblicos em seminário. Sabe por quê? Porque eles já ensinam tão bem na igreja que se os membros daquela igreja forem para o seminário vão sofrer prejuízo. Geralmente quando eles vão para o seminário é para ensinar. Houve um homem chamado F.F. Bruce, é um inglês, né? Frederick F. Bruce. Talvez alguém aqui conheça os livros dele, há muitos livros dele, já em português. Ele faleceu já tem muito tempo. Mas F.F. Bruce não estudou na faculdade, não estudou teologia na faculdade. Ele só foi para a faculdade para ensinar. Ele estudou na igreja. Ele aprendeu na igreja. Mas ele não aprendeu normalmente na igreja. Eles aprendem muito lá. Línguas originais, grego, hebraico. Eles ensinam realmente a Bíblia. O foco principal desta denominação, desta igreja, os irmãos chamados os Irmãos Livres de Plymouth, o foco deles é ensinar a Bíblia. Então, quem não quer estudar a Bíblia, não é bem-vindo lá. Eu quero oba-oba. Não é bem-vindo. E não permanece, porque eles se detêm ao estudo das Escrituras. Tá bom? Muito interessante isso, né? Muito interessante. Os seminários teológicos surgiram no século XVI. A palavra seminário significa sementeira. Surgiram os primeiros seminários, eram os seminários católicos romanos, tá? Católicos romanos. E a ideia era que ali fosse uma sementeira, para depois cada semente daquela ser plantada numa igreja, virar um padre, né? Então seminário significa sementeira. Depois os protestantes, aí, mesmo na época da Reforma Protestante, século XVI, começaram a aderir a essa nomenclatura também. Mas 15 séculos antes, a igreja sempre preparou seus líderes. Os líderes da igreja eram preparados dentro da própria igreja. Hoje em dia, a maioria das denominações mandam aquelas pessoas que certamente serão líderes para estudar nos seminários. Eu não vejo com maus olhos isso, eu vejo com bons olhos, tá? É porque eu ensino em seminário, estudei em seminário, ensino em seminário, enfim, desde 2004 que eu estou dentro de seminário. No entanto, não é um requisito bíblico para o camarada ser pastor, ter diploma. Não é. Requisito bíblico dos 18 ou 19 que Paulo alistou em 1 Timóteo 3. Pode entrar, é só empurrar e entrar. O primeiro é necessário que ele seja irrepreensível. E aí depois mais 18 características dizendo como deve ser o obreiro cristão. O marido de uma só mulher deve ter domínio próprio, deve ter bom testemunho dos de dentro da igreja e dos de fora, deve ser hospitaleiro, deve ser amigo do bem, não dado ao vinho, não violento, e assim não, né? Só tem um requisito que é acadêmico, ou 2. O restante é uma questão de caráter.
Quem lembra quais são os requisitos acadêmicos para o camarada ser pastor ou obreiro? Planejar bem a palavra. Deve conhecer bem a doutrina e deve ser apto para ensinar. Mas uma vez que é apto para ensinar pode ser recebido por meio de um dom espiritual também, o único requisito efetivamente acadêmico é conhecer bem a doutrina. E se pode conhecer bem a doutrina sem diploma. Agora, tem que conhecer bem a doutrina. Tá? E tem gente que tem diploma e não conhece bem. Estou cheio de ver isso. E vamos lá. Alguma questão? Vamos lá, eu quero entrar nos exercícios hoje ainda. Penúltima questão aí, na página 2, escolhendo a Bíblia adequada. Veja só. Como eu digo aqui no próprio texto, vou falar o óbvio do óbvio, né? Escolha uma Bíblia que tenha o tamanho da letra adequado para a sua situação. Há alguns anos, eu tinha uma Bíblia pequenininha e precisava quase de uma lupa para enxergar. Eu estava no bolso, era a Bíblia inteira, estava no bolso, e eu andava muito com ela. Mas hoje em dia não dá mais para mim, né? Já tenho quase 3 graus de miopia, astigmatismo, que vocês sabem, e todo míope percebe, né? Então não dá. Escolha uma Bíblia que seja adequada à sua situação. Se sua visão não é das melhores, você precisa usar óculos, como é o meu caso, então não escolha um exemplo da Bíblia que tem a fonte muito pequena, a letra muito pequena. Hoje em dia a Bíblia de todos os tamanhos e propostas. É necessário saber que cada Bíblia de estudos reflete a visão da denominação e ou editores que a publicaram. Por exemplo, qual é a Bíblia de estudo que reflete a visão da Assembleia de Deus? Não, Bíblia de estudo. Almeida é a tradução. Qual é a Bíblia de estudo que reflete a visão da Assembleia de Deus? A Pentecostal. Da Presbiteriana? Genebra. Os batistas mais ou menos. Shed, né? E por aí vai. Então, se você quer ver um estudo sobre batismo com o Espírito Santo na visão dos assembleanos, não vá procurar na Bíblia de Genebra. Agora, se você quer um estudo sobre predestinação, é na de Genebra. Não vai procurar na Pentecostal. Bom? Então, isso existe. Em caso de dúvida de tradução, possível, a tradução que mais se adequar à visão teológica do grupo será obviamente escolhida. Já nas notas de rodapé e comentários da mesma, todas são de acordo com a visão do grupo publicador. Por exemplo, há um texto lá em 1 João que diz assim: aquele que é de Deus não peca e o maligno não lhe toca. Lembra desse texto? Esse texto, o Novo Testamento, como vocês sabem, foi escrito todo em grego originalmente. O que nós temos hoje em mãos é uma tradução. São boas traduções, mas são traduções, tá? Então no grego pode ser traduzido assim: aquele que é de Deus não vive pecando e o maligno não vive lhe tocando. Tradução 1. Tradução 2 é como está: aquele que é de Deus não peca e o maligno não lhe toca. Então, se os tradutores da Bíblia, a visão teológica deles, né, leva eles a pensar que aquele que é de Deus, esse não peca, está mais fácil, né? Que a ideia é que não vive pecando mesmo. Seja traduzido como peca ou pecando, claro que a gente sabe que a gente peca, tá? Mas a questão é no toque do maligno, tá? Esse é o ponto central. Se aquele tradutor acredita que o maligno não pode tocar o crente jamais, então ele traduz como o maligno não toca, não lhe toca. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Se ele acha que o maligno pode tocar no crente, dependendo das circunstâncias, aí ele diz: aquele que é de Deus, o maligno não vive lhe tocando. Tá? Então a questão da tradução também é importante, tá? Quem aqui nasceu de 96 para cá? Eu perguntei semana passada, não foi? Eu vi um monte de gente mentindo. Obrigado. Quem nasceu de 96 para cá? Praticamente metade da turma, tá?
A versão bíblica revista e corrigida, aqui eu estou falando agora de tradução, é Almeida Revista e Corrigida, ARC, é de 1995. Não tinha computador na sua casa. Tem alguém milionário aqui? Então não tinha. Não tinha computador na sua casa. A sua televisão provavelmente não era de controle remoto. Não existia Netflix. Ayrton Senna tinha acabado de falecer. Então a música tema da Vitória ainda estava na sua cabeça. Esse pessoal que nasceu depois nunca viu Ayrton Senna correr. Não sabe o que é acordar no domingo de manhã para assistir Fórmula 1. E quem faz isso, esse pessoal mais jovem, assiste. Não tem nenhum brasileiro que preste, vocês estão assistindo. Quem não tem nenhum brasileiro que preste? Ayrton Senna campeão mundial, Nelson Piquet e o outro mais, Emerson Fittipaldi, o Bill Barrichello, o maior corredor de todos os tempos, o mais correu mais vezes, tá? Ele é o recordista. É verdade, ele correu mais vezes. Super respeitado, só não respeitado no Brasil, também puder, né? Então, essa é a época que saiu a Almeida Revista Corrigida, que a gente ainda usa. A revista atualizada já tem mais de 10 anos também. Essa tradução aqui, Almeida Revista e Atualizada, ARA, né? Como ela é chamada. Ano passado saiu a ARA, nova edição. Saiu o Novo Testamento com Salmos e Provérbios. Eu tenho lá em casa, vou trazer para vocês darem uma olhada. Esse ano vai sair ela completa, o Antigo Testamento agora, né? Os tradutores da Bíblia dizem que uma tradução bíblica alcança em média até 10 anos. Então até 10 anos se comunica. Ou seja, se eu pegasse e fizer o seguinte, de Roberto para cá, desse menino para cá, eu dividisse esse em 2 grupos. Eu colocasse esse grupo aqui, para passar 6 meses num lugar, numa ilha, sem internet, tá? Sem telefone. E esse grupo aqui, não, sem internet não, sem se comunicar um com o outro grupo aqui, tá? No outro lugar, daqui a 6 meses, quando se juntar os dois, iam haver novas expressões que o outro grupo não ia conhecer. Porque as novas palavras, o novo vocabulário surge naturalmente. Acontece alguma coisa e as pessoas começam a usar aquele vocabulário. Por exemplo, um ano atrás só se falava o quê? Sabe de nada, inocente. Porque foi ao ar a propaganda daquele camarada lá com o Padre Washington. E vocês sabem como é que aquela coisa entrou na propaganda da OLX? É da OLX, né? Ele estava indo gravar, eu vi ele contando. Aí chegou lá, era na metade da tarde, ele estava com uma danada. Aí tem um rapazinho jovem, passando para o lado e para o outro lá, que era da produção comercial. Ele disse: "Ô inocente, vem cá", aquele jeito dele, né? Os baianos, né? Alguém é baiano aqui? "Ô inocente, vem cá. Alguma coisa para eu comer, meu filho? Eu estou morrendo de fome." Aí o produtor viu ele falando com um camarada. Aí quando o produtor chegou nele, ele disse: "Coral, tudo bom, Paulo? Ei, coloca essa coisa do inocente aí na propaganda, que eu achei bacana. Deixa comigo." Bom, na hora de gravar, ele falou aquilo. E aí viralizou. Todo mundo estava falando aquilo. Agora arrefeceu, né? Ninguém mais está falando que a propaganda não foi muito alta, né? Então, surgem novas palavras, né? Surgem novas palavras. Alguém cria um produto, cria alguma coisa, se dá um nome para aquilo, um substantivo. A partir daquele substantivo se vem o verbo, o ato de executar aquilo. Digamos que eu criasse um produto que junta cadeiras no final do culto. Eu criasse um robô e eu diria que era um juntador de cadeiras. Colocava ele aqui, a gente se levantava e ele ia empilhando umas cadeiras. Seria um empilhador de cadeiras. Pronto, aí eu ia patentear esta invenção. Eu, Bruno, seria um empilhador de cadeiras. Então, esta máquina estaria, quando eu estivesse trabalhando, estaria fazendo o ato de empilhar cadeiras. Daqui a pouco, se houvesse um acidente ali na BR e muitos carros colidissem, né? Alguém poderia dizer: "Rapaz, parecia um empilhador de cadeira levantando aquelas cadeiras todas."
O outro grupo que não viu eu criar esse produto, diz, parece o quê? Porque até 6 dias atrás não havia um empilhador de cadeiras. Eu estou chutando aqui, tá bom? Só para dar um exemplo. Tá? Então é importante saber que tradução bíblica a gente está utilizando, né? Eu já falei um pouco sobre isso semana passada, né? Eu recomendo que tenha mais de uma tradução. Sabe por quê? Porque esse curso está sendo voltado para o evangelismo. Aí você vai evangelizar um menino como esse, quantos anos tu tem? Hã? 13 anos. A idade que eu tinha quando eu me convido. Você vai chegar para ele conversando com a revista corrigida, que ele vai travar a língua para ler. Aí você chega com ele com a nova tradução na linguagem de hoje. Sabe como surgiu? A NTLH? Hã? NTLH. Nova tradução na linguagem de hoje. Os missionários distribuíram Bíblias numa favela onde eles trabalhavam. Depois de 4 meses, os irmãos lá disseram: pastor, estou entendendo nada. Quem devolveu minha Bíblia? Só minha menina sabe ler lá em casa, nem ela que sabe ler, e até ela que sabe ler não está entendendo. É melhor o senhor dar essa Bíblia para alguém que entenda, porque está servindo lá em casa. Você imagina a dor do coração desse missionário. E um olhou para a cara do outro e disse: a gente tem que fazer uma Bíblia, entre aspas, que esse povo entenda. Porque era um povo de baixa escolaridade, semi-analfabeto, como a maioria das pessoas que nós vamos evangelizar. E eles fizeram uma Bíblia que ficou conhecida depois como a BLH, Bíblia na linguagem de hoje, que logo foi substituída, né? Fizeram a BLH, que virou Novo Testamento primeiro, na linguagem de hoje. Quando eles terminaram a tradução toda, ficou Nova Tradução na linguagem de hoje. Particularmente uso sempre, eu tenho no computador e eu acho muito boa. Agora depende do propósito. Uma Bíblia nossa de Almeida tem em média 12 mil vocábulos, 12 mil palavras diferentes. A Nova Tradução na linguagem de hoje tem 3 mil. É muito mais simples de entender. 3 mil palavras. Tá? A Bíblia que eu mais uso desde 2008 é a Almeida século 21. É que eu recomendo. Existe a nova versão internacional, a NVI, que é boa também. A seca eu não gosto não. É uma tradução não muito bacana não. É Almeida corrigida e fiel. Eu tenho. Foi minha primeira Bíblia, eu ganhei. Eu tenho lá em casa, mas não uso não. É muito arcaico, muito mais arcaico. Tá? Então, irmãos, de preferência, você vai numa casa que o pessoal seja católico roxo. Aí você percebe aquilo. Pergunte se tem uma Bíblia católica lá. Você pode ler os mesmos textos na Bíblia católica. Inclusive, inclusive, seria muito bom se vocês mesmos tivessem uma Bíblia católica para evangelizar. Você tem? Tem umas para transitar. Ele tem aquela de casamento, que coloca o nome da família. Não é aquela que eu estou dizendo não, irmão. Alguém falou aí. Não é aquela não. Compra uma daquelas na Paulo, 20, 30 reais. É muito boa, tá? Muito boa, tá? E o bacana é que as pessoas que vão utilizar vão ver que você está lendo na mesma Bíblia deles, porque existe muita gente católica que pensa que os crentes alteraram a Bíblia, que tiraram o livro, que modificaram. Foi Lutero, porque Lutero queria casar. Eu já ouvi cada história. A gente ganha pouco, mas se diverte. Alguma questão sobre isso aqui? Professor, eu queria saber qual é o nome aí. ARC. Aqui, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, Nova Tradução na linguagem de hoje e Bíblia na linguagem de hoje. Aqui é muito difícil achar hoje em dia, porque não vende mais, só em sebo. Mas essa área aí, tu pode encontrar ela, né? Essas aqui se encontram. Não, essa área aí que o senhor falou que só vem com o Novo Testamento. Ah, encontra. Mas aí vai, o senhor falou, o ano que vem já vem com... Esse ano. Esse ano já vem com... Esse ano aí eu vou ver se eu troco em cima dessa. É muito boa. Eu tenho, não li tudo ainda, mas muito boa. Eu ainda Valera. Boa.
Não, a Reina Valera é uma edição do. É uma filosofia do espanhol. Né? Do espanhol. Foi dois estudiosos. Valéria. Não, é Valera, né? Valera. É o nome de dois estudiosos, Casiodoro de Reina e Cipriano de Valera. Fizeram a tradução para o espanhol, né? Casiodoro de Reina fez primeiro, depois Cipriano de Valera fez uma atualização e a tradução que vingou mesmo em espanhol foi a chamada Reina Valera, né? Essa daí. Eu tenho essa Reina Valera em português, não sabia que existia, mas um dos alunos me deu ela. Eu praticamente não uso em espanhol. Mas ela já é bem antiga também, é da década de 60 por aí, né? É como se fosse a Almeida nossa. Todo mundo tem uma Bíblia Almeida. Nos países de língua espanhola eles têm a Reina Valera. Foi uma dúvida que eu fiquei, né? Me lembrei agora. Eu queria entender porque o senhor falou que a Alissa Rina foi o primeiro casal neopentecostal. Sim. Foi porque, pode entrar. Foi porque eles queriam enganar a liderança da igreja com a questão do dinheiro, né? Eles tinham amor pelo dinheiro, por isso que eu disse que era um casal neopentecostal. Doutrina própria, no caso. A doutrina da prosperidade, né? Eles queriam embolsar o dinheiro deles lá. Pois não, irmão? Para estudo, qual é a ideal? A que eu mais gosto é a Almeida século XXI, é a que eu estou mais usando. Almeida 21. É muito fácil de achar. Tá? Mais alguém? Queridos, vocês podem ficar à vontade, tá? Vamos lá. No último parágrafo aí, escolhendo a Bíblia adequada, eu digo assim: não se acanhe em rabiscar sua Bíblia. Faça anotações. Olha para mim. Grife. Escreva o que Deus lhe falou naquela passagem especial. E depois volte para meditar nessa passagem sempre que precisar. Deleite-se na palavra de Deus. Todos nós temos aquele texto bíblico que a gente não está achando, mas a gente só acha na nossa Bíblia, não é verdade? A gente decora as passagens, decora muito texto, mas quando a gente às vezes está procurando, porque a gente sabe que na nossa Bíblia está perto no final, em cima, grifado de vermelho. Quando a gente vai usar uma nova assim, como uma nova que vai usar, Quando eu dou aula, né? Quando eu compro uma Bíblia nova, essa que eu estou está desde 2013 comigo, essa daqui. Né? É a terceira edição da Almeida 21. Eu gosto dela, da linguagem, é claro, mas também dessas referências cruzadas aqui embaixo. Você está para enxergar daí. Tem aquelas referências cruzadas que antigamente vinha no meio, na coluna do meio. Lembra aquelas Bíblias da época que eu era criança, né? Uns 20 anos atrás. Agora vem embaixo, porque me ajuda, né? Às vezes eu preciso achar uma referência com rapidez e aqui ajuda. Então, quando eu compro uma Bíblia nova, inclusive essa daqui é a terceira edição da Almeida 21, eu tenho a primeira em casa, né? Quando eu comprei, eu peguei a Bíblia antiga, peguei os textos que eu mais uso nas aulas e fiz as mesmas anotações, né? Porque como eu dou aula sempre do mesmo conteúdo, né? Praticamente, então eu tinha que ter aquelas anotações ali para não me perder, tá bom? Então, faça isso. Mas não faça anotações apenas na Bíblia, não. O ideal é fazer anotações também à parte, ou digitar, né? Por último, queridos, sem distração. Eu vou falar para vocês sobre a apostila agora. Sem distração. Muitos irmãos preferem ler a Bíblia digital. Não tem problema, né? Seja num site, num programa ou qualquer outro método. Só recomendo que tenha cuidado, para não se distrair durante a leitura entre um site e outro. Isso também vale para a Bíblia impressa. Aproveite os recursos que Deus lhe deu para glorificar seu santo nome. Veja só, alguns colegas meus, professores de seminário, não gostam quando os alunos acessam a Bíblia no celular ou no computador. Eles preferem que os alunos leiam texto impresso. Aí uma vez um desses professores, colega meu, deu aula para uma turma de manhã e à tarde eu fui dar aula. Aí eu disse, por favor, alguém lê aí tal texto? Aí um aluno perguntou, posso ler no celular? Claro. Aí ele leu, aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Depois eu perguntei, por que você perguntou se queria ler no celular? Não, porque o outro professor não permite. Aí eu fiquei pensando, né, numa coisa que um amigo meu já tem me falado. Já imaginou se na época de Moisés
cada culto que tinha, cada um tinha que levar 2 pedras bem grandes para os mandamentos. Vamos ler, mandamento 6 agora. Espera aí, estou com uma pedra aqui. Já imaginou na época de Jesus que eram rolos, né? Horizontais, os pergaminhos. O livro de Isaías só era mais ou menos assim, dessa grossura. A Bíblia toda não tinha como, né? Tinha que levar de van, né? Uma Bíblia em braille são 18 volumes. Bíblia para cego, 18. Aí se tiver um cego na sua igreja e ele não levou a Bíblia em braille, cadê a Bíblia, irmão? Tá bom, pastor, amanhã passa lá para mim buscar, para eu trazer. No seu já é no celular que tem a Bíblia dela de voz, no esposo. É? Então, o importante é estudar a palavra. Seja no tablet, no celular, na internet, no programa de computador. Eu leio a Bíblia em todos esses formatos. O que eu menos leio é no celular. Eu tenho uma tela desse tamanho, não vou optar por uma tela desse tamanho, né? Então, tudo é válido. O importante é a mensagem. Tá bom? Bem, alguma questão até aqui? Então vamos passar. Nós vamos começar a ver, não vai dar tempo de ver tudo, né? Sim, os irmãos que chegaram posteriormente, que devo ter passado isso aqui, eu estou passando uma lista aqui, coloque o seu nome, por favor, e o seu telefone, nome bem legível, para eu fazer um grupo de WhatsApp, tá bom? Se você não tem uma letra bonita, legível, bota letra de forma. Bota o seu nome, seu telefone, seu WhatsApp, aí pode passar para trás, porque chegaram pessoas depois, tá? Nós vamos tratar excepcionalmente questões do curso nesse grupo aí, tá? Eu estou gravando as aulas, eu vou mandar para vocês também as aulas, tá bom? No final eu vou falar mais. Ok, eu esqueci de trazer apostilas para algumas pessoas que não receberam ainda. Eu vou mandar a apostila pelo WhatsApp, pelo grupo, e também vou trazer impresso semana que vem. Estou repetindo aqui porque chegou muita gente depois, tá? Chegou muita gente depois. Queridos, vamos ver a questão da análise do contexto. Tá. Análise do contexto. A palavra contexto é muito simples de entender. Contexto é aquilo que vem com o texto. Pode ser antes, pode ser depois. Às vezes a palavra contexto não significa apenas o que está no texto, mas na circunstância. Se eu estiver conversando com sério aqui, chega alguém e não entendeu o que a gente falou, eu posso dizer, porque você não pegou o contexto, não pegou o começo da conversa. Só que às vezes a gente diz de outra forma, não pegou o bonde andando, da época dos meus alunos, nossa avó, né? Bonde, né? Enfim, o contexto pode passar para trás. Aí, se você já assinou, passa para trás. O contexto é aquilo que vai dar sentido ao texto, tá? Então vamos lá. Para uma interpretação bíblica adequada, precisamos não apenas ler o texto propriamente dito, bem como saber as motivações do texto. Isso pode ser feito com perguntas simples ao texto, tais como: quem escreveu ou quem falou? Por que falou? Sob que circunstâncias? Qual era a motivação? Estava dizendo a verdade? Esta pessoa é confiável? Sua percepção está de acordo com o todo das Escrituras? Então não é apenas o que o texto diz, mas é o que ele significa. Tá? Vou pegar um exemplo aqui, simples. E aí as irmãs que são mães podem me ajudar mais nesse exercício. Quem é que é mãe aqui? 3, 4, você não, garoto. É isso. 4 mães, tá? Então vejam só. No começo do livro de Êxodo, vocês estão me ouvindo bem? No começo do livro de Êxodo, o livro relata que Faraó estava com medo dos hebreus terem muitos meninos, muitos homens, e depois de um tempo causar uma revolta. Lembram? O que é que ele mandou fazer? Infanticídio masculino, né? Mata os meninos, só os machos. Aí as
parteiras egípcias disseram que as mulheres hebreias eram muito fortes e que quando elas chegavam para fazer o parto das hebreias, elas já tinham dado à luz sozinhas. Eles não disseram isso de apenas uma mulher hebreia, não, mas de todas as mulheres hebreias, tá? Ou seja, quando a gente chega lá, elas já deram à luz sozinhas, esconderam os meninos. Aí eu pergunto para as mulheres, só as que são mães, isso é possível? Toda a mulher hebreia? Qual o feijão que elas comiam que as outras não comiam? O que é que vocês acham? A irmã acha que é possível. Hã? Eu acho que foi Deus mesmo. Não. Eu quero saber se é possível que isso tenha acontecido. Esqueça o milagre, se é que houve. Eu quero saber se isso é... Os demais podem responder também. Diga. Eu vi no jornal agora, quando estava vindo, que uma mulher ela descansou em casa e ela teve um parto normal em pé. O cordão umbilical estava lá no pescoço, na hora que estava caindo, o impacto furou o cordão. Ela enrolou o menino e quase colocou no cemitério. Essa história está mal contada, viu? O impacto do bebê torar o cordão umbilical, essa história está mal contada, não sua, do jornal. Eu quero saber, não se uma mulher pode dar à luz assim uma vez na vida, eu quero saber se todas as mulheres hebreias. O que vocês acham? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Acredito que é uma mentira. Mentiram, né? É. Mentiram. As por causa da estrutura, cada uma delas. Mas o que a hebreia tem que as outras não têm? É mentira, gente, essa história. Essa história naturalmente é uma mentira que as mulheres egípcias contavam, porque elas estavam com pena de matar os meninos, chamar os guardas para matar. Então isso é análise do contexto. A gente pergunta ao texto, será que isso é verdade? Aí a Bíblia diz no Novo Testamento que Jesus multiplicou pães e peixes. Quem acha que é verdade, levanta a mão. É claro, gente, é verdade. Tá? Só quis achar vocês. Tá? Então vejam só. Então pode assim, então não pode pegar, separar de um texto uma palavra-chave para resumir ele todo, porque aí vai estar excluindo o contexto. Não pode. E ver o texto todinho. Tive algumas oportunidades de ministrar e na maioria das vezes, dependendo do tempo, eu pego um versículo base, só que dentro da ministração eu falo todo o texto. Eu peço que a maioria das vezes que as pessoas que estão acompanhando, elas permaneçam de Bíblia aberta para ir acompanhando o que eu estou falando. No processo, no caminhar, veja no versículo 10, vai ter conteúdo que é para eles verem que não está saindo Da sua do casa. respaldo bíblico, entendeu? Não tem problema assim. Não. Essa já é uma questão além ainda, né? A pregação é uma questão além. Tá? No caso da pregação, você tem que saber qual é o tema, não pode fugir do seu tema, né? Tá, mas no caso da análise do contexto, a gente tem que fazer esse tipo de pergunta aos textos. O que está contando isso aqui? Qual é a motivação? Qual é a motivação das mulheres egípcias nesse caso? Só um minuto. Qual é a motivação das mulheres egípcias? Era salvar as crianças hebreias da morte. Sim. Diga, irmão. Achando na Bíblia, né? Aqui no dia 1:17 diz, e as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe disseram, antes conservaram os meninos com vida. Então elas... Mentiram. E muitas das vezes a gente lê o texto e não presta atenção, porque até então não tinha prestado atenção nesse versículo, né? Uhum. Hoje, agora aqui, foi que eu entendi que não pode, elas mentiram. Não tem condições. Não tem condições. Tá? Então a gente faz esse tipo de pergunta ao texto. Quem falou aqui? Estava falando a verdade? É a pessoa digna de confiança? Então nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Eu vou fazer o seguinte. Como alguns estão sem apostila, eu vou colocar aqui no quadro as referências. Vamos fazer o seguinte hoje. Como não vai dar muito tempo, nós vamos fazer o primeiro exercício
eu vou fazer com vocês, da página 3 aí, e se der tempo vocês fazem o 2, tá? O primeiro é João 10, do 1 ao 15, e a pergunta que eu faço é: quem é o ladrão no versículo 10? Os falsos mestres. Ok? Eu acho que é isso mesmo. Mas não estrague não. Perdão, mas Vamos lá. Não, vamos lá. João 10. Abram aí, por favor. Eu vou lendo com vocês. Diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo. Gente, cada vez que Jesus diz assim a expressão em verdade, ele está dizendo amém em grego, tá? Amém. Então esse aqui no grego está amém, amém. Amém, é verdade. Amém, amém, vos digo, né? Quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é e assaltante. Então essa é a primeira vez que no texto aparece a palavra ladrão. Era bom você grifar aí. Então ladrão é aquele que não entra corretamente no aprisco. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O pastor é o que entra pela porta, o ladrão não. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Então Jesus começa a descrever o dia a dia de um pastor de ovelhas. E todo mundo sabia o que ele estava falando, porque todo mundo criava ovelha lá. Ou o cara plantava ou criava ovelha, ou pescava. Verso 4. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai diante delas, o pastor, né? E elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho. Pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Não sei quantos de vocês já viram, tem um vídeo no YouTube muito interessante, vou mandar no grupo, tá? Vou mandar no grupo. É o seguinte, tá um rebanho de ovelhas assim, aí chega uma pessoa, dá as ordens de comando e não é o pastor. As ovelhas estão pastando, cada uma está pastando lá. Elas levantam a cabeça para ver quem está falando, elas dão em bola. Aí vai outra pessoa, começa a falar do mesmo jeito, as mesmas palavras que o pastor vai falar, elas nem levantam a cabeça. Vai a terceira pessoa do mesmo jeito. Aí elas até ficam meio sem jeito, começam a rir e tal. Aí vem um pastor. O pastor começa a falar, né? Lá vem tudo isso. É assim. A ovelha não é um bicho muito inteligente. Não é como um cachorro, como um gato, não é. Ovelha também é um bicho muito manhoso. Eu manuseei ovelha uma vez só na vida, foi em outubro de 2015, lá em Souza. Estava visitando um pessoal lá e tinha uma que foi rejeitada pela mãe. Aí já veio se esfregando nas nossas pernas, parecia um gato. Pulou no colo da minha esposa adora bicho. Pulou no colo da minha esposa e ela dorme dentro de casa. Manhosa. Minha esposa olhou para mim e disse: bora levar. Disse: bora para criar dentro do apartamento de 62 metros. Daqui a pouco. Bora. Mas ovelha é uma coisa muito fofa, mas não é um bicho esperto. Não é. Eu acho que não é à toa que Jesus nos comparou com ovelha. Sabe por quê? Olha o que acontece aqui, versículo 6. Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que ele dizia. Caramba, todo mundo criava ovelha lá. Então Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E aí Jesus começa a interpretar a parábola, né? Todos os que vieram antes de mim são o quê? Ladrões. Opa, segunda vez que aparece ladrão aí, né? Era bom grifar aí, viu? Era bom grifar.
Os ladrões são aqueles que não entram no aprisco pela porta. Todos os que vieram antes de Jesus são ladrões. Verso 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude ou abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. Ok, eu coloquei até o 15, mas aí já resolve, tá? Então vejam só. Esse texto geralmente é interpretado como sendo o diabo. Não aparece o diabo aqui. No versículo 8, Jesus diz: todos os que vieram antes de mim são ladrões. Quantos diabos existem? Graças a Deus só existe um. Já está ruim demais. Vou dizer que está bom demais, né? Já está ruim demais. Então todos os ladrões, que são todos aqueles que se apresentaram ao povo de Deus, dizendo ser enviados da parte de Deus, na verdade só querem roubar, matar e destruir as ovelhas de Deus. Querem matar as ovelhas, querem pegar a lã, não querem cuidar das ovelhas como o pastor que é Jesus quer. Então, alguém falou que são os falsos mestres. São aqueles que vieram antes de Jesus, dizendo ser da parte de Deus. No caso da época de Jesus, os próprios fariseus, a maioria dos fariseus era assim. Eles roubavam, matavam, destruíam as ovelhas de Deus. Eles não eram o diabo, eram pessoas usadas pelo diabo. Ah, mas o diabo não faz isso aqui? Ele faz isso e faz coisa pior. Só que o texto não está dizendo que esse ladrão aqui é o diabo. É a questão. Digam. O versículo 10, o versículo 12, a continuação do versículo 10, ele apenas mostra a mesma pessoa, só que de uma forma mais clara para que eles entendam. Sim. No versículo 2, fala sobre o mercenário. Sim. Exato. Ok. Alguém mais? Diga. E até no Ezequiel 34 fala assim. A epígrafe fala: profecia com pastores infiéis de Israel. Aí o versículo vai dizer: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentaram os pastores as ovelhas, comeis a gordura, vestidos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceis, a doença não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não causaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominaste sobre elas com rigor e dureza. Bem, a gente vai ter que encerrar agora, tá? Obrigado pelas suas contribuições. Eu estou com a lista de WhatsApp para vocês. Se vocês quiserem já ir fazendo esses exercícios para trazer pronto, a gente começar a aula semana que vem respondendo, podem trazer, tá? O pastor Júnior convida-os para ouvir a palavra lá no templo. Boa semana para vocês.